Nunca antes na história da humanidade o número de pessoas morando em cidades foi tão grande. Cerca de 54% da população mundial atualmente mora em áreas urbanas. No Brasil, essa taxa chega próxima de 85%. E aqui no estado de São Paulo, de onde eu estou falando, 96%. De acordo com dados da ONU, todas as semanas, 3 milhões de pessoas saem do campo para vir morar nas cidades. Isso considerando o mundo inteiro. Só que, historicamente, esse processo de urbanização, de transformação do solo rural para o solo urbano para receber esse tanto de pessoas, ele foi marcado por uma fase chamada limpeza do terreno, ou seja, a remoção da vegetação, da cobertura de vegetação local. Para quê? Para que aí sim possam ser construídas as edificações, as casas, os prédios, e para que sejam implantados os sistemas de infraestrutura que dão suporte para a vida nas cidades. Sistema de abastecimento de água, de distribuição de energia, de coleta de esgoto, as vias públicas. Mas tem um corpo de pesquisas que é robusto e crescente, que tem demonstrado a importância de uma outra infraestrutura que tem sido deixada de lado nesse planejamento urbano. Essa infraestrutura é a floresta urbana, que consiste na somatória de todas as árvores de uma cidade, sejam elas em áreas públicas ou privadas, de espécie exótica ou de espécie nativa. Essa infraestrutura, floresta urbana, tem um grande potencial de melhorar a nossa vida nas cidades. Elas podem influenciar mitigando problemas de enchentes e alagamentos, diminuindo a temperatura das cidades, reduzindo o consumo de energia, melhorando a qualidade do ar. E tem uma linha de pesquisa que tem se dedicado recentemente a relacionar os benefícios da saúde com a presença de árvores nas cidades. Então tem um corpo de estudos que tem demonstrado que a presença de árvores nos centros urbanos diminui as nossas taxas de estresse, diminui a probabilidade de crianças que moram perto de áreas verdes, frequentam áreas verdes, desenvolverem transtornos mentais na fase adulta, ou até relacionando o consumo de álcool, cerveja e outras substâncias à devida presença de áreas verdes, porque como o estresse é menor, para pessoas que frequentam áreas verdes, o consumo dessas substâncias também. Um recente estudo britânico demonstrou que para cada 1 libra investida na expansão e na qualificação de áreas verdes, 6 libras são economizadas no sistema de saúde. Bom, mas apesar de todo esse conhecimento, de todos os benefícios que as árvores e as áreas verdes proporcionam no ambiente urbano, a realidade das cidades brasileiras deixa muito a desejar. De maneira geral, as cidades brasileiras apresentam baixas quantidades de árvores. Quando a gente insere a variável social, a questão fica pior ainda. Existe um padrão nas cidades brasileiras, que também não é só das cidades brasileiras. Cidades ao redor do mundo apresentam o mesmo padrão. Bairros com predominância de pessoas pretas, negras, pardas e de baixa renda apresentam menores taxas de vegetação e de árvores urbanas. Ou seja, a vegetação urbana tem CEP. O CEP influencia no acesso a essas áreas verdes. Rob MacDonald, que é um importante cientista de uma organização internacional que pesquisa a conservação da natureza, num relatório publicado esse ano, afirmou que por muito tempo a gente tem entendido e considerado as árvores e as áreas verdes como um item de luxo. Eu queria aqui aproveitar para aprofundar essa reflexão do Rob. Mais do que um item de luxo, a gente tem entendido por muitas vezes as árvores como um privilégio de poucos. E é aqui que a gente tem que mudar esse paradigma. As árvores não podem ser um privilégio de todos. Elas têm que ser entendidas como um serviço de utilidade pública, uma infraestrutura que todos têm acesso. Mais do que isso, as árvores e as áreas verdes têm que ser entendidas como um direito de todos, o direito à floresta urbana. Bom, eu trabalho e pesquiso com floresta urbana há mais de 10 anos. E esse ano a cidade onde eu trabalho foi reconhecida em um programa internacional da ONU sobre gestão de arborização urbana. A partir desse resultado, eu fui convidado para fazer parte de um time que está elaborando a Política Nacional de Arborização Urbana. O objetivo dessa política é elaborar e fornecer instrumentos e subsídios para que todas as cidades do Brasil possam elaborar os seus planos diretores, aumentar a sua cobertura arbórea
e reduzir a desigualdade na distribuição da vegetação. Até lá, a gente tem um longo caminho a ser percorrido. E eu queria trazer aqui algumas estratégias que a gente pode adotar para caminhar paralelamente a esse processo e tentar melhorar a condição das nossas cidades e a nossa qualidade de vida nelas. Bom, essas estratégias elas têm dimensões diferentes. A primeira delas consiste em a gente olhar ao nosso entorno, a gente começar a pesquisar pessoas e coletivos que já realizam esse serviço e essa prática de plantar árvores em áreas públicas, os coletivos de plantadores de árvores, como por exemplo no Rio de Janeiro tem os arboristas urbanos, na cidade de Campinas tem o movimento Resgate do Cambuí, no interior de São Paulo, e também no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, tem o movimento Tá com Calor, Plante Árvores, ou às vezes ações de pessoas que já plantam árvores nas áreas verdes, ou associações de moradores, como o seu Hélio em São Paulo, que tem uma linda história, que plantou mais de 25 mil árvores, dando condições para que o primeiro parque linear da cidade fosse implantado. Essas pessoas, elas prestam um grande serviço para a sociedade, e é importante que a gente some esforços a elas. A gente procure cada vez mais conhecimento do local e das espécies que nós vamos plantar, para que também isso não venha a ser um problema no futuro. Bom, a segunda estratégia ela está mais relacionada no campo da democracia, da participação social. E consiste em a gente se apropriar dos espaços de decisão pública, dos conselhos de meio ambiente municipais, das câmaras de vereadores, e a gente pautar os políticos, os representantes legais, para que essas demandas sobre cidades mais arborizadas, cidades mais verdes, ou seja, cidades mais saudáveis, sejam pautas e contem com recursos, com cronograma e que sejam realizados os projetos. E ainda nessa linha, uma última estratégia seria no campo eleitoral. A cada 2 anos nós escolhemos nossos representantes locais e depois estadual e federal, e que a gente passe a olhar com carinho para que se esses representantes estão incluindo essas pautas nos seus projetos, nos seus planos de governo. Porque se a gente quer atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável até 2030, do qual o Brasil foi signatário, a gente precisa começar a plantar essas árvores agora. Muito obrigado.